tradição espiritual, o mundo externo tem uma representação simbólica do mundo interno. O meu nome é Rita Carolina e hoje a gente vai falar da representação de sistemas de software na espiritualidade. O mundo que a gente vive, físico, ele é cheio de representações no mundo espiritual. Por exemplo, o fazendeiro, ele colhe o que ele planta, não é? Então existem vários significados referente ao mundo físico. Essa simbologia, ela é representada tanto no cristianismo, quanto no judaísmo, quanto no islamismo. Então vem no mundo físico como repleto de símbolos, como se fosse um livro que precisa ser lido e decifrado, a gente começa a se perguntar sobre as representações de alguns tipos de trabalho. Num artigo chamado Meaning Paper, por Richard Epstein, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Pensilvânia, ele explica a relação de um sistema de software com a evolução espiritual. Então, qual é o objetivo básico em um sistema de computação? Satisfazer o cliente, deixar o cliente feliz, atender todos os requisitos do cliente. Então, fazendo uma analogia com a nossa realidade humana, quem é o cliente? De acordo com o Liber Mundi, o livro do mundo, o cliente ele pode ser considerado como o universo, Deus, o cosmo, Buda, o eu superior, o que você quiser chamar. Então, esse cliente tem alguns requisitos e acredita-se que foi liberado esse conhecimento para nós, nesse nível de sociedade, nesse nível de evolução da nossa sociedade, para nós entendermos como o cérebro humano funciona e como todo o universo funciona. Adotando a linguagem de Pinvliet-Kans sobre linguagem evolucionária, a gente assume que o universo ele quer levar a raça humana para a sua evolução máxima, para a sua perfeição, que é o que a gente busca no desenvolvimento de software, que ele não tenha erro, que ele seja perfeito, que ele ande em direção ao estado de consciência plena, compaixão e perfeição. E o mais importante de tudo, o amor. Bom, mas quais são as características desejáveis em um software? Bom, que um software seja correto, confiável, robusto, eficiente, amigável com o usuário, portável, interoperável, seguro, que seja reusável, extensível, sustentável, que seja de fácil manutenção e com responsabilidade ética e social. Bom, mas o que significa ser correto? Um sistema, para ele ser correto, ele tem que atender todos os requisitos do cliente. Em termos humanos, de acordo com o Liber Mundi, a gente considera que o ser humano atende todos os requisitos do cliente. Então, todos os requisitos, todas as condições de ética e moral. E que um ser humano seja capaz de fazer isso de forma consistente, mesmo diante das maiores dificuldades. A robusteza diz que a gente precisa ser capaz de passar por circunstâncias inesperadas sem violar os requisitos, os requerimentos do cliente. Por exemplo, a raiva. Alguém fala alguma coisa que você discorda, imediatamente você já está pensando numa resposta e já está ficando com raiva. Então, para garantir a robustez, é essencial
focar na respiração e garantir esses segundos para pensar e manter a calma. Amigo do usuário, user-friendly em inglês, tem a ver com os sistemas se adaptarem de uma forma amigável ao usuário, que ele seja fácil de usar, que o usuário entenda, que tenha todas as informações necessárias. E em uma relação com o ser humano, a gente pode considerar uma pessoa que é capaz de ouvir, que tem empatia, que está presente no momento para aquela pessoa e de coração aberto para ouvir o que ela tem para falar. Portabilidade e interoperabilidade está diretamente relacionado. Em termos computacionais, a portabilidade é a capacidade do sistema de se adaptar em diversos sistemas, por exemplo, Linux, Windows. E em termos humanos, uma palavra que define é a flexibilidade. Então, quando muda de ambiente, manter os mesmos padrões saudáveis, enfim, os padrões que constroem bons hábitos. E a interoperabilidade é bem parecida, só que a diferença é a capacidade de responder com vários tipos de pessoas, vários softwares funcionando em colaboração. Então, independente da etnia, da raça, da religião, da condição socioeconômica, a gente ter a capacidade de ouvir com o coração aberto e receber aquilo e entender aquilo. A reusabilidade em sistemas de software tem a ver com a capacidade de reutilizar blocos de código em outros sistemas. Que quer dizer o quê? Em termos humanos, é a nossa capacidade de compartilhar o nosso conhecimento, de ter essa empatia para que a pessoa não precise aprender da maneira difícil. A extensibilidade é a capacidade de adicionar novos componentes ao sistema, que significa o que em termos humanos? A nossa capacidade de aprender ou com os nossos erros ou com os exemplos e mudar os padrões que auto-sabotam a nossa vida. Porque tudo que nos acontece é nossa responsabilidade conseguir encontrar uma solução. Porque se a gente não encontrar uma solução para nós mesmos, quem é que vai? A sustentabilidade em sistemas de software é referente à fácil capacidade de dar manutenção ao sistema. Então, o sistema tem que ter essa funcionalidade de ser fácil de dar manutenção. Em termos de Libermundi, humanos, se refere à nossa capacidade de identificar os nossos erros e dar a manutenção necessária, corrigi-los para a gente evoluir, sempre buscando a perfeição. Ou seja, reformular os nossos padrões de comportamento para performar melhor na vida. A eficiência se refere em conseguir melhorar todas essas funções em um tempo hábil, não esperar a vida inteira para parar de fumar ou para começar a comer mais saudável ou se exercitar, começar a meditar, esperar outra vida para consertar os padrões das vidas passadas, entende? Então, é estar aqui agora no presente e ter a capacidade de buscar a melhoria. Isso é a eficiência. Um software, ele precisa ser seguro. Ele não deve estar vulnerável a ataques maliciosos que tentam prejudicar de diversas formas. E também referente à confidencialidade. A gente precisa ter a capacidade de passar a informação certa para a pessoa certa. A gente precisa ter essa distinção do que fazer. E isso a gente faz quando a gente está focada
no nosso coração, no amor e na evolução. Ele precisa ser íntegro. A gente não quer um software que em um momento funciona e em outro momento não funciona. A segurança é o fator mais importante para a gente seguir o caminho da tolerância, da compaixão e do amor. As mensagens de ódio e intolerância que rodam por aí no nosso mundo são como vírus e minhocas que entram no nosso sistema. Então a gente precisa olhar para dentro, entrar e saber qual é a verdade dentro de nós, qual é a nossa verdade. E que com certeza envolve amor e tolerância. A gente não pode distorcer as nossas memórias, muito menos as memórias dos nossos ancestrais. A gente precisa honrar os nossos ancestrais. Um software precisa zelar pela privacidade dos indivíduos. E é aí que entra a confidencialidade. O software, ele precisa ser designado para que não tenha um impacto destrutivo no meio ambiente.